Olá. Olá, essa é mais uma edição do IG Plus Entrevista, uma iniciativa da revista digital IG Plus, uma publicação da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. E com a pandemia, vários assuntos têm pipocado e chamado a atenção do mercado como um todo. E hoje a gente tem aqui um assunto bem quente. No último dia 6 de maio, o Superior Tribunal Federal, o STF, decidiu, por meio de uma videoconferência, que a Covid-19 passa a contar como doença ocupacional. Com isso, o mercado comum todo, principalmente o nosso de limpeza profissional, está bem alvoroçado. Para falar sobre o tema, recebemos nessa edição João Diniz, presidente da Sebrace. João, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar dando essa entrevista para a IG Entrevista, né, da Abralimp, que é uma associação de ponta, uma das associações mais bem articuladas que eu conheço no Brasil. Está fazendo um excelente trabalho, só tem presidentes feras, entra um, sai outro, um melhor que o outro. Então, é uma entidade que eu tenho muito orgulho de fazer parte do guarda-chuva da Sebrace. Então, é uma honra estar participando dessa entrevista com vocês. João, aproveitando então a sua presença, eu gostaria que você falasse um pouquinho de forma bem dinâmica quem é a Sebrace e o que faz a Sebrace, até para a gente poder compor aqui melhor a nossa pauta. Ok. A Sebrace é a Central Brasileira do Setor de Serviços. Ela foi criada com o intuito de ser a primeira central patronal brasileira. Seria aos moldes da central um reflexo, um contraponto à CUT e outras centrais, a força sindical, só que do lado patronal, do lado do setor de serviços e com base ampla do setor de mão de obra intensiva, serviços terceirizados. Ao longo dos 15 anos, a Sebrace começou como Abrace e em 2006 passou como Sebrace. Nós temos desenvolvido vários projetos, principalmente na esfera política, de interesse do setor de serviço e de mão de obra intensiva específico. Então, por exemplo, a lei da terceirização tem o DNA da Sebrace. Nós influenciamos muito para que ela saísse nos moldes que ela saiu. A reforma tributária, trabalhista, também, ambas de 2017, também teve uma influência muito próxima. Os então deputados, o deputado Laércio Oliveira, que é o pai da reforma da lei da terceirização, nos auxiliou muito, fizemos em conjunto, até porque ele é da área do setor de mão de obra intensiva terceirizada, e o então ministro Rogério Marinho, na época deputado, né, federal, que é o pai da lei da terceirização, também tivemos da lei de terceirização, não, da reforma trabalhista, também tivemos um trabalho muito forte com ele. Atuamos também bem forte na área de jurisprudência, na área da judicial e jurídica. Tá? Participamos, fomos reconhecidos por 4 ministros do Supremo Tribunal Federal como amicus curiae, ou seja, como entidade amiga da corte, representando os interesses do setor de serviço. Isso, para a gente, é uma honra muito grande. Então, isso ajuda, referenda você como fonte para esse nosso bate-papo de hoje. Então, para relembrar o nosso contexto, a medida provisória 927 de 2020 permitia às empresas adotarem medidas emergenciais, medidas extras, para manter o emprego dos funcionários. No dia 6 de maio, essa videoconferência do STF derrubou essa medida. E aí a minha primeira pergunta para você, João. Como o setor de serviço recebeu essa importante medida, essa importante alteração que vai refletir, então, em todas as empresas? Olha, nós recebemos com preocupação, porque isso pode dar aso a diversas reclamatórias trabalhistas.
né? Mas com preocupação, mas não com desespero, porque o que o Supremo fez não foi uma simples revogação da MP 927, ele regulamentou, principalmente no quesito a nexo causal de provas. Antes, do jeito que estava com a medida provisória, praticamente a prova estava totalmente favorável ao setor empregador, ao patronal, né? E agora ele fez valer algumas regras já existentes no passado, algumas legislações, onde existem limites para isso, né? E não simplesmente, independente da atividade, independente das circunstâncias que o trabalhador, do tipo de exercício, ele não tem direito, ele já tem direito como é que se diz, as verbas. Agora não. O trabalhador vai ter que alegar e o patronal vai ter que seguir as regras de prova com relação a isso. Então, foi um problema? Foi, mas não no tamanho que está sendo vendido. Mas isso não pode gerar um certo desconforto, dadas as circunstâncias? A gente tem aí uma defasagem nos testes, isso é um problema crônico praticamente no país todo. Então, até que detecta a doença, até que reclama, lá na frente não pode virar uma bola de neve? Pode, por isso as empresas têm que tomar bastante cuidado em relação a EPIs, a fornecimento de materiais, a distância obrigatória, ao uso de máscara, tem que tudo. A preocupação maior vai ser na prova, com relação a ter tomado todos os meios de precaução para que o funcionário não alegue esse tipo de coisa, tá certo? Então, essa dificultou. Antes, realmente, estava mais prático, mais fácil. Eu diria que o Supremo Tribunal Federal, ele moralizou o risco, mas, por outro lado, não foi simplesmente uma revogação da medida provisória 927. Ele simplesmente regulamentou o ônus da prova em relação a essas alegações. Então, o que o patronal tem que fazer, o que nós, como empregadores, temos que fazer, é tomar todas as precauções em relação a legislações já existentes para que essa alegação do empregado não vire uma ação trabalhista, ou se vire, tenhamos meios de se proteger nos tribunais. Então, aí já entra mais uma pergunta minha. Qual é a recomendação, então, da Sebrae, que é especialista no setor, para as empresas que atuam, principalmente as prestadoras de serviço? A gente tem produtores de insumos, de químicos, mas principalmente para o prestador de serviço, que vai ter lá o agente de limpeza, que agora ganha até o status de agente de saúde, na linha de frente, e ele tem risco de contaminação. Então, dentro desse cenário todo, qual é a recomendação da Sebrae para o setor, para estes contratantes? EPI e EPI. Cuidado redobrado em relação à documentação de entregas de EPI a todos os funcionários, que não basta só entregar a EPI, tem que estar documentado que o funcionário recebeu essa EPI, tá certo? E tomar todas as precauções de não haver desvio de função do funcionário. Então, tem que tomar cautelas maiores em relação a todos os problemas condizentes e que refletem em relação a essa pandemia. A questão, nós até falamos em episódios que já foram gravados, a questão da importância da capacitação e da comunicação. Vocês indicam que isso também é um fator complementar, então, além da documentação, da entrega dos EPIs, da orientação do EPI, mas também conscientizar sobre a importância do uso como proteção pessoal, mais do que nunca, agora é proteger a vida. Essa é uma outra recomendação? Sim, sem dúvida. É que a gente já parte do pressuposto de quando são entregues os EPIs, de que as pessoas tenham a formação e saibam o porquê do uso da EPI e de como usar os EPIs
de forma adequada. Né? Então, tem que ter todo um trabalho em relação às partes operacionais das empresas, às partes de RH das empresas, manuais de boas condutas, documentar a entrega desses manuais para os funcionários, para se houver algum problema, está aqui, foi orientado, foi entregue, e se eventualmente houve algum problema, se lamentavelmente houve algum problema, foi porque não foi seguida as regras. Né? Tanto regra também de uso adequado também no funcionário, é onde eu falei de evitar desvios de funções também. Aí a gente entra, então, numa outra questão. Como diz o chavão popular, do limão uma limonada. Nem tudo é problema. Essa medida também faz com que haja uma mudança cultural com relação ao uso de EPI e com relação à capacitação. Como é que isso pode ser impactado no setor como um todo, na visão da Sebrae? Olha, eu acho que de repente pode até ser capacitado, ser impactado de uma maneira positiva. Eu acho que é o que vai acontecer. As pessoas tomarem maiores precauções, tanto as empresas no cuidado dos funcionários, quanto dos funcionários no uso adequado das EPIs. Porque o que nós muito mais comum de se ver é o funcionário realmente usar adequadamente a EPI, porque a EPI são equipamentos que protegem o funcionário, mas que, por outro lado, trazem um desconforto. Então, a tendência da pessoa não fugir do uso da EPI. Mas como o medo é maior do que o desconforto, o medo de ser contaminado, o medo, eventualmente, do pior evento que pode resultar de contrair o vírus, que é a morte, então, dessa forma, eu acho que o resultado positivo é uma conscientização meio que na marra, já que é a obrigação da empresa orientar o funcionário, mas uma conscientização do funcionário de usar adequadamente as EPIs. Fora isso, a gente sabe que o setor de serviços é a grande mola propulsora da economia, é o setor que emprega e que movimenta a economia. Apesar dessa movimentação toda, que faz com que os contratantes, que as empresas tenham muito mais cuidado, muito mais rigor, você observa que tem aumento de contratação, há perspectiva de geração de novos empregos, apesar da crise causada pela pandemia? Olha, eu não vejo em curto prazo essa possibilidade, que pelo contrário, o que está acontecendo é que as empresas, os contratantes estão parando e estão pedindo ou a redução de carga horária com redução de salário ou até a suspensão de contrato. Então, enquanto durar a pandemia, ou até também por falta de condição financeira de contratar e de pagar, em razão da crise. Então, eu acredito que nos próximos, pelo menos 45 dias, não vai haver uma retomada. Existe uma coisa ou outra, pontualmente, onde existe um aumento de contratação do setor de serviços. Por exemplo, TI, tá cada vez mais bombando. Eventualmente, algum tipo de serviço específico de segurança ou até de limpeza, em razão de um reforço da pandemia. Mas isso em alguma coisa pontual. No genérico, infelizmente, nós fizemos uma pesquisa, a Sebrae soltou há uns 3, 4 dias uma pesquisa, onde a média dos pesquisados das empresas está falando em uma queda de faturamento de 30%. Então, ou seja, é muito pontual em algumas coisas específicas, um aumento de contratação nesse período de pandemia. Essa queda que você acabou de citar nessa pesquisa, que você acabou já dando spoiler para a gente em primeira mão, de 2020 e vai lá para frente, para 2021, há alguma projeção nesse sentido? Não, esse vinho, por isso que eu estou falando, deixando claro, que é no período de pandemia. Agora, essa é a fotografia do momento. As empresas agora, em razão do fechamento, de boa parte de todas as atividades, tiveram, nos últimos dias, a fotografia do momento, uma queda média de 30% de seus faturamentos.
Tá? Agora, nada impede que após pandemia haja uma recuperação. Eu acredito que vai haver sim uma recuperação, mas uma recuperação gradual, muito pouco. O final do ano, com certeza, dezembro de 2020, com certeza vai ser PIB negativo para o país, e o setor de serviços, como você bem lembrou, por representar 70% da economia, principalmente no setor de serviços. Então, vai haver sim queda, vai haver, porque não tem como, está tudo parado, não tem como haver um crescimento. Entendi. E, por outro lado, a gente tem visto cada vez mais funções do setor de serviço que até então eram negligenciadas, ganhando destaque. E há pouco, creio que essa semana mesmo, uma pesquisa aponta as novas tendências de consumo. Entre elas, a contratação de serviços que antes a gente achava que não ia precisar. Isso pode, então, ser uma luz no fim do túnel, esses serviços como entregadores, serviços que proporcionam comodidade, porque cada vez mais as pessoas estarão voltadas para dentro de casa, e isso, no geral, as empresas também vão ter que ler isso. Pode ser aí uma tendência, uma alternativa, uma luz no fim do túnel? Olha, para o setor de serviços basicamente impactado pela Sebrae, que representa 8 milhões e 100 de empregos Brasil e 800 mil empresas, boa parte delas de setor de mão de obra intensiva, de serviços terceirizados, eu não vejo muito essa recuperação. O que vai ter recuperação, exceto, por exemplo, como você mencionou, um serviço de motoboy, um serviço de entrega que traz comodidades, mas isso são coisas pontuais dentro de um contexto geral. Então, uma coisa ou outra, pontualmente, vai ter um crescimento. O que eu acho que vai ter um crescimento grande são nos serviços virtuais, isso sim, em razão até de uma acomodação, das pessoas verem que o home office não é um bicho de 7 cabeças, da produtividade do home office em determinados casos até aumentar para determinados tipos de serviços. Então, serviços que envolvem, que já com certeza nos últimos 4, 5 anos já vinha numa ascensão grande, como os aplicativos, Uber, iFood. Então, esse tipo de serviço, a tendência é aumentar. Agora, o serviço de mão de obra, realmente, eu acho que muito pouco e de forma pontual. No genérico, eu acho que não existe essa tendência. Que situação difícil, João. Vamos tentar achar uma luz aí no fim do túnel. Vamos, e quando, de fato, o Brasil conseguir achatar a curva da pandemia, a gente está torcendo muito, o Brasil inteiro está de olho nessa tal curva da pandemia, e quando ela chegar aqui, há possibilidade de retomada? Eu acho que a retomada, com certeza, vai haver. Só a dúvida é o ritmo da retomada. Então, foi o que eu falei. Até dezembro, não tem como ter uma retomada positiva do PIB. Eu acho praticamente impossível. Brasil e o mundo, não só o Brasil e o mundo, ter uma retomada do PIB. Mas que vai haver uma retomada, vai. A gente só não sabe em que velocidade. Vamos torcer para que seja na melhor velocidade possível, para que a economia gire, para que tenha a empregabilidade gire, para que as pessoas consigam realmente viver de uma maneira legal. Mas vai haver retomada, só não sei a que ritmo. Pergunta que não quer calar, João. A pergunta mais valiosa agora dos últimos tempos. Como é que vai ser, como é que o setor de serviços vai se comportar no pós-pandemia? O que a gente pode esperar quando, de fato, isso tudo acabar? Olha, eu acho que não... Acho não, tenho certeza que não vai voltar como antes. Vão ter mudanças
muitas até no sentido positivo, né? No quesito meio ambiente, no quesito locomoção, conforme já falei, na valorização do home office, que o pessoal testou e viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, as coisas vão voltar sim, mas vão voltar de uma forma mais diferente, com serviços tecnológicos mais valorizados, serviços de comunicação virtual mais valorizada. Agora, por exemplo, virou moda as lives, né? E as comunicações via computador, conforme estamos fazendo, até, na minha opinião, até de forma exagerada. Tem gente que está exagerando, se encontrava uma vez por mês, agora estão se encontrando 2, 3 vezes virtualmente por semana. Estão exagerando exatamente. Então, estou exagerando na dose, mas é sempre assim. Quando tem uma mudança, sempre existe o exagero e depois se adequa, né? Então, até nesse sentido, as pessoas verem que têm condições de se comunicar, embora seja ainda não imprescindível o contato pessoal quando puder, mas que existe essa possibilidade de fazer reuniões em determinadas e específicas ocasiões de forma virtual, sem grandes prejuízos de andamento do funcionamento das coisas. Então, todas essas partes tecnológicas, eu acho que vai ter um valor muito maior no pós-pandemia. E os serviços que englobarem tecnologia agregada, com certeza vão sair na frente no pós-pandemia. Então, apesar de tudo, a gente pode divisar lá na frente uma nesguinha de luz para dar um alento para a gente nessa hora tão pesada. Com certeza. Semana passada saiu um artigo muito interessante do jornalista e economista, se eu salvo engano, não, economista é o outro Schwartzman, mas é o Hélio Schwartzman, na Folha de São Paulo, que ele disse que a humanidade está mal acostumada nos últimos 80 anos, que nos 8, 10 mil anos de existência de humanidade, da forma que é documentada pela história, sempre houve pandemias e sempre foi problemas sérios. A última grande foi a gripe espanhola, há 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás, que matou, em média, 50 milhões de pessoas. E de 80 anos para cá, com fornecimento de água, saneamento básico, desenvolvimento de antibióticos, as pandemias passaram a não ter um impacto tão grande. Então, está acontecendo agora uma coisa que aconteceu, que é regra na vida da humanidade. Então, uma coisa que é comum, só que nos 80 últimos anos, pelas razões já expostas, isso foi amenizado, muito amenizado. Só que a diferença agora é que esse vírus ele tem um alto poder de contágio e uma letalidade até um pouco maior do que eles previam no início. Então, não temos solução a curto prazo, enquanto não sair uma vacina, para ele. Então, essa é a diferença em relação aos outros vírus que vieram e que está causando esse transtorno em razão de poder trazer o que mais assusta a maioria dos seres humanos, que é o evento morte. Na verdade, eu acho que tudo isso serve para a gente pensar um pouco mais e exercitar a capacidade de resiliência, de adaptação. A gente está revendo, como você falou há pouco, várias formas de se comunicar, de trabalhar, de ir e vir, de morar. Enfim, isso eu acho que faz parte da nossa evolução. Espero que a gente entenda o recado também, que a gente aprenda com os nossos erros e que a gente tire disso uma grande lição. E eu vou encerrando, então, João, com a sua participação, muito proveitosa. Agradeço a sua contribuição, compartilhar o seu conhecimento conosco e fica aqui o convite para que você venha mais vezes, porque agora ficou mais fácil, a gente liga a câmera e a gente conversa e a gente compartilha. Então, que você venha mais vezes conversar com a gente. Tá bom, muito obrigado, foi um prazer participar da entrevista, espero realmente ter contribuído e a Sebrae está à disposição da Abralimp e de vocês. Muito obrigada. E eu vou encerrando, então, com um pensamento de Confúcio, também alinhado ao que conversamos há pouco. Não importa o quão devagar você vá, o importante é que não pare. Esse é o IG Plus Entrevista, uma iniciativa da revista digital IG Plus,
E se você gostou, quer ver algum convidado aqui, quer sugerir uma pauta, manda para a gente no e-mail comunicacau@abralimp.org.br. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.